O E-Social é o tema do primeiro curso online criado pelo TI Rio. Em 4 edições, apresentaremos como as empresas devem se preparar para atender às novas exigências legais. Esse é mais um serviço oferecido pelo nosso sindicato às empresas de TI do Rio de Janeiro. Venha com a gente e acompanhe a série. Olá a todos! A partir de hoje, o Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio, TI Rio, em parceria comigo, Cândida Machado, advogada trabalhista especializada em E-Social, inicia uma série de videoaulas tratando sobre o tema do E-Social. Nessa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre conceitos, complexidades e o que impacta nas rotinas das empresas. Então, relembrando o conceito, o E-Social não é um tema novo, ele nasce em 2014 e ele é um sistema que atinge, ou que pela primeira vez a gente teve todos os órgãos gestores e de fiscalização trabalhando em conjunto para que o sistema ou essa plataforma de envio, que a gente já começa a se acostumar, receba as informações trabalhistas e as informações previdenciárias. Só que é importante a gente entender primeiro em que conceito que o E-Social está inserido. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o E-Social está inserido no contexto do projeto SPED. O que é isso? Como se diz, o projeto SPED, ele é o Sistema Público de Escrituração Digital, administrado pela Receita Federal do Brasil. A gente já vem convivendo desde pelo menos 2009 com a transmissão de várias informações, obrigações principais e acessórias para a Receita Federal dentro do ambiente SPED. Então lá atrás, quando a gente começou com as notas fiscais eletrônicas, com o conhecimento eletrônico de transporte, com a ECD, com a EFD, depois nós avançamos para o ELALUR, tivemos o EFD Contribuições, o SPED Fiscal, o SPED Contábil, todas essas obrigações que as nossas empresas já estão obrigadas hoje, já são administradas e já são recepcionadas pela Receita Federal dentro do ambiente SPED. E o último lote informativo que faltava era o lote informativo relativo à parte trabalhista e às retenções previdenciárias que eram feitas. E dentro desse escopo, conforme falado antes, em 2014, nasceu o conceito do E-Social ou EFD Social. Então, o E-Social entra, gente, para sedimentar, para consolidar o fato de que, a partir desse momento, a partir do ano passado, a gente passa a ter todas as informações dentro de uma empresa transitando e sendo administradas e sendo tratadas dentro de um grande banco de dados único, administrado pela Receita Federal através do SPED. É nesse contexto que a gente se encontra. O E-Social, como nós vamos ver à frente, entrou em produção no ano passado e ele atinge esse ano, a gente finaliza esse ano a totalidade de todos os empregadores da iniciativa privada. É importante que a gente entenda como é que esse fluxo de informações vai acontecer para dentro do E-Social. Então, a gente tem aqui ou o seu escritório contábil, ou se você vai fazer a transmissão dentro da sua empresa mesmo, você já está dentro do seu sistema de folha de pagamento, é o sistema que você já tem, onde você já faz a gestão hoje, e você vai ter que mensalmente, seja eu empresa ou ente público, a gente vai falar sobre o ente público um pouco mais à frente, eu vou ter que fazer transmissões mensais eletrônicas através do que a gente chama de arquivos XML para o ambiente único do E-Social, que está dentro, gerido pelo SPED. No momento em que eu faço a transmissão mensal, eu vou receber 2 protocolos. Um primeiro protocolo de que eu fiz a transmissão, então é o protocolo de retorno, e na sequência, depois que o sistema processar a minha informação, eu vou receber um segundo protocolo, que é o protocolo de resultado. O que é importante a gente ter em mente é que até então, a gente tinha uma
uma rotina de fazer transmissões, algumas delas mensais, de 2, 3 lotes informativos, arquivados de maneira diferente, mas com o mesmo conteúdo sobre o nosso trabalhador ou sobre o pagamento que a gente fazia para órgãos fiscalizadores diferentes. Então a gente tinha a RAIS, a gente tinha a CAGED, a gente tinha a MANAD. Essas obrigações todas com o E-Social vão ser unificadas, consequentemente elas serão extintas. Por quê? Eu não vou precisar mais remeter a mesma informação para órgãos gestores diferentes. Eu vou passar agora a transmitir uma única informação na base de dados governamental. E é a partir dela que agora o órgão público, o ente fiscalizador, vem a essa grande central de dados e ele vai buscar a informação que interessar a ele. O que a gente tem que ter em mente é que no momento em que a gente extinguir várias dessas obrigações, como RAIS, CAGED, MANAD, como se diz, o próprio seguro e desemprego e o livro de registro de funcionários, eles terão uma data final em breve. A gente não vai precisar fazê-los mais, porque nós teremos todas essas informações centralizadas aqui dentro. E aí o ente fiscalizador é que vem a essa grande massa de dados. Então, Receita Federal, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho e a Previdência Social virão buscar esta informação. Existe a perspectiva também, gente, é por isso que a gente deixou a última caixinha ali em branco, né, como uma grande surpresa, mas existe a perspectiva também de que, uma vez o E-Social estando em pleno funcionamento, o Poder Judiciário também tem acesso. Então, é importante que a gente tenha isso de maneira muito clara. É importante que eu, empresário, entenda que a partir de hoje eu entro em um novo momento, eu entro em uma nova forma de eu prestar as minhas informações. Essas minhas informações de pagamento de folha ou dos pagamentos que eu faço para terceiros não vai ficar só mais restrita a eu e ao meu funcionário. Agora eu passo a ter ela publicizada, ela exposta mensalmente para o órgão fiscalizador chegar e pensar estas informações. E no momento que o judiciário, se isso realmente acontecer, passar a ter acesso a essas informações também, a gente já sabe que a forma como a gente faz a gestão das nossas empresas, ainda mais ela vai ter que ser modificada radicalmente na sua essência, e nas próximas videoaulas a gente vai falar também sobre gestão, porque isso impacta diretamente. Então, o E-Social, é importante que a gente tenha em mente que ele não cria nenhuma lei nova, ele não cria nenhuma regra nova, mas o E-Social nasce com a necessidade de a gente deixar transparente, de a gente tornar público a forma como a gente faz o pagamento da nossa folha e a forma como a gente faz pagamentos a terceiros. É importante que a gente entenda que o E-Social atinge informações trabalhistas e previdenciárias não só do nosso funcionário, mas de terceiros também. Então a gente não pode ter mais aquela ideia de que é somente o seletista. A gente tem que ter em mente que a própria norma que nasceu lá atrás, ela determina que a gente preste informações do nosso seletista, cooperado, estatutário, trabalhadores sem vínculo, e aí a gente vai inserir aqueles que estão sendo transferidos de uma empresa para outra, ou aqueles diretores ou gestores que não têm um contrato seletista, mas que têm um contrato de gestão. A gente também vai ter que prestar informações dos avulsos, dos autônomos e dos estagiários. Isso é essencial. Porque atenção aos contratos de estágio. Lembrem que a gente tem uma legislação específica para isso. A gente precisa ter em mente, antes de a gente falar sobre prazos, qual é a massa de informação, qual é a massa de trabalhadores e empresas cujas informações vão transitar dentro do E-Social, porque isso foi o que motivou aqui o governo federal, no ano passado, fizesse o faseamento. A gente está falando de 40 milhões de trabalhadores e 8 milhões de empresas, que são as chamadas empresas dos grupos 1, 2 e 3, que já começaram a fazer transmissão desde o ano passado. A partir do próximo ano, a gente terá União, os 26 estados e os 5.570 municípios, além das suas autarquias e fundações, fazendo as transmissões.
Então isso é crucial que a gente entenda, porque a gente passa a ter uma massa de dados que é imensa, com inúmeras variáveis. Além disso, a própria Previdência Social fará uma limpeza na base de dados dos NITs, porque hoje, segundo dados estimados, existem 300 milhões de NITs ativos para uma massa trabalhadora que é inferior. Isso porque, durante muitos anos, a gente teve situações onde trabalhadores possuíam mais de uma inscrição. Então, isso trouxe uma informação que agora, com o E-Social, vai passar a ser organizada. Entendendo um pouco o cronograma do E-Social. O faseamento, gente, foi a separação daquelas empresas que a gente falou antes em 4 grandes grupos. E também o faseamento em lotes transmissores. Então, as empresas têm feito as transmissões de acordo com lotes transmissores. O primeiro grupo, que é o chamado de grandes empresas, que foram aquelas empresas que lá em 2016 declararam no SPED faturamento superior a 78 milhões, essas já começaram a fazer a transmissão desde janeiro do ano passado. Então esse grupo ele já tem feito transmissão e ele entra agora, a partir de julho desse ano, a fazer as transmissões dos dados de saúde e segurança do trabalhador. A gente tem os grupos 2 e 3 começando a fazer as transmissões, o grupo 2, que são todas as outras entidades empresárias, que não são aquelas enquadradas em grupo 1 e que não são empresas optantes pelo Simples Nacional, essas empresas começaram a fazer as transmissões no meado do ano passado. A gente teve uma quebra quando foi no mês 10, porque tivemos essa separação do que seria somente grupo 2 em grupo 2 e 3, e eles agora, em janeiro deste ano, começaram a fazer transmissão dos eventos de folha de pagamento. E o grupo 3, que são os empregadores pessoa física, ou seja, o SEI, as empresas optantes pelo Simples Nacional, o MEI que tenha funcionários, e as entidades sem fins lucrativos, essas são as classificáveis no grupo 3. Esse grupo começou as suas transmissões em janeiro e o poder público que só começa a partir de janeiro do próximo ano. Então vamos tratar agora um pouco dos grupos que estão fazendo transmissão para esse ano. Como eu falei antes, as entidades empresárias que não são do Simples e que não eram empresas enquadráveis em grupo 2, em grupo 1, desculpa, essas empresas começaram a fazer transmissão de folha de pagamento em janeiro. A gente teve um pequeno problema quando essas empresas começaram a fazer transmissão e aí o próprio governo soltou uma nota orientativa esclarecendo que as transmissões que não conseguissem ser feitas durante esse período não iam ser sujeitas a multa, desde que as empresas já tivessem completado os 2 primeiros blocos transmissores. As empresas do Simples Nacional, elas começaram a fazer transmissão também do primeiro bloco, que a gente chama cadastro de empregador e tabelas, em janeiro desse ano. O que é o cadastro empregador? A gente vai ver, e cada uma dessas fases a gente vai tratar especificamente em uma próxima videoaula. O que é importante que vocês tenham em mente aqui, o E-Social ele já está em produção, ele não vai ser prorrogado e as empresas têm que ter muita atenção em como elas vão prestar essas informações, lembrando que elas já estão sendo publicadas dentro do ambiente SPED. É importante que a gente tenha em mente que essa é a primeira vez que a gente tem os órgãos fiscalizadores trabalhando on time, trabalhando junto com o mesmo momento em que nós, empresas, estamos prestando informações. Então, gente, entre um manual e outro, a gente acaba tendo um gap em que se o comitê gestor enxerga que existe alguma falha ou alguma necessidade de alguma correção que precise ser feita, ele ao invés de publicar um manual novo, ele vai publicar uma nota técnica ou uma nota orientativa. Então a gente tem que estar muito atento a sempre fazer consultas ao portal do E-Social. A nossa base sempre serão os manuais, mas toda vez que a gente tiver qualquer situação que tenha ou alguma atualização de manual ou então de layout, o comitê gestor colocará
ali no portal notas técnicas ou notas orientativas. E isso não vai acontecer exclusivamente no e-social, vai acontecer também com o EFD-REINF, que trabalha conjugado com o e-social. Então, vocês têm que estar sempre muito atentos em consultar o site pelo menos uma vez por semana, consultar os portais para que a gente veja se saiu alguma nota técnica ou alguma nota orientativa nova, porque elas vão sempre influenciar na transmissão dos eventos que serão feitos naquele mês ou no próximo mês. Isso é sempre extremamente dinâmico. E aí a gente vai deixar com vocês alguns links como sugestão, que são links importantes para que a gente faça consulta periódica. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre o e-social. Se gostou, dá um like e compartilhe. Siga o TI Rio nas redes sociais e acesse nosso site para mais informações. E não perca a nossa próxima videoaula.